Olá, sejam bem-vindos ao mais novo vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre fiagros, essa classe de ativos aí relativamente nova, que vem tendo cada vez mais a atenção dos investidores, só que junto vem também riscos adicionais, que muitas das vezes o investidor ele não se atenta, ele não coloca na conta esse risco. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, curta aqui o vídeo para que a gente possa alcançar um número cada vez maior de investidores. Bom, vamos lá, turma. Saiu uma notícia hoje, tá, que acabou trazendo mais risco, mais insegurança para os fiagros. Contextualizando, quando a gente fala de fiagro, a gente normalmente está falando de um ativo de crédito ligado ao agronegócio. Então, assim, quando a gente investe em um fiagro, diferente de um fundo imobiliário de tijolo, como a gente chama, o patrimônio do fundo ele está investido em imóveis. No caso do fiagro, esse patrimônio ele está investido em CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio. Ou seja, quando a gente compra um fiagro e esse fiagro está investindo em CRA, a gente está financiando a atividade do agronegócio. A gente está financiando, a gente está concedendo crédito para produtor rural. E aí tem risco. Como toda concessão de crédito, como todo empréstimo, você tem sempre o risco de não receber. E no agronegócio, esse risco ele é relevante, porque a gente tem alguns pontos de atenção que muitas das vezes a gente não leva em consideração. Vamos imaginar que o devedor desse CRA seja um produtor rural, ele enfrenta um problema como quebra de safra, problema climático, seja porque choveu muito, seja porque ao contrário choveu muito pouco. E aí, o que ele conseguiu de receita naquela safra não é suficiente para que ele possa pagar essa dívida que ele tem, para que ele possa honrar com os pagamentos que ele tem. E por óbvio, sempre que a gente empresta dinheiro para alguém, tem garantia. Então, nos CRAs que os fiagros investem, normalmente você tem garantias robustas. E uma dessas garantias é a alienação fiduciária da terra, da fazenda em si, produtora de grãos. E aí é que tivemos essa notícia no dia de hoje, no momento que eu gravo o vídeo, que acreedores do agro travam disputas para tomar terras dadas em garantias a CRAs. Então o fundo ele investiu no CRA, esse CRA ele não teve o fluxo de pagamentos regularizados. Uma empresa ela pode estar em dificuldade, pode estar em recuperação judicial. O fato é que o CRA ele não foi pago. E aí o que, que o credor fez? O que, que o gestor do Fiagro fez? Foi executar as garantias. Então você tem todo um processo judicial, extrajudicial, para ser feito, para que só então você consiga executar essas garantias. E uma dessas garantias é justamente a terra. Então você não paga CRA, você não consegue, você não consegue pagar, o gestor ele vai poder vai buscar reaver seu dinheiro. Ele vai tentar executar essa garantia. E aí é onde começa todo o imbróglio jurídico. É custoso, não é barato, e a gente corre o risco dessas demandas judiciais não serem aceitas. Porque perceba, qual é o argumento da empresa devedora do CRA que não conseguiu pagar? Ora, eu não consegui pagar por uma quebra de safra, por uma dificuldade do meu negócio, por um preço da commodity tá muito baixo, por exemplo, se ele produz soja, se ele produz milho, se ele produz algodão. Tem influência do câmbio, normalmente são culturas para exportação. O argumento do devedor ele pode ser diverso.
Então ele busca sempre uma renegociação, sempre a melhor saída para ambas as partes. Só que percebam, ao mesmo tempo que a alienação fiduciária da terra, da fazenda, ela é uma garantia muito forte, porque o devedor ele não quer perder aquela terra. Então ele vai justamente buscar pagar aquele CRA no fluxo certinho, para que ele não possa nem correr o risco de perder. Do mesmo jeito que quem compra a casa própria de forma financiada busca fazer o pagamento das parcelas sempre no vencimento. Por quê? Porque você não quer correr o risco de uma cobrança judicial, da sua casa própria ir a leilão, e você perder muitas das vezes o único bem que você tem. Então é uma garantia, o Instituto da Alienação Fiduciária é uma garantia muito forte. Só que ao mesmo tempo, o argumento do devedor é: ora, se a minha fazenda for para execução, eu perco a minha fonte de receita. Eu perco a minha fonte de recursos para poder fazer os pagamentos. Então, é comum que juízes concedam novos prazos e não autorizem em si essa fazenda aí para leilão, essa fazenda aí para venda, para poder custear. Então, tem sempre, digamos assim, uma leniência com relação a prazos. Enquanto isso, nosso Fiagro, e nós, investidor, pessoa física, investimos para buscar o recebimento de rendimentos vindo da receita desses CRAs, aquele fluxo está interrompido. Então, a gente tem um dividendo mais baixo, a gente tem uma desvalorização na cota, o investidor, seja de fundo imobiliário, o investidor seja de Fiagro, ele é muito sensível ao dividendo. Forma que quando o dividendo cai, normalmente a cotação cai e às vezes ela cai muito mais. Fiagro, que foi o queridinho do momento, principalmente porque a maioria desses CRAs que o Fiagro investe, eles são atrelados ao CDI, e a gente teve e ainda tem patamar de CDI muito alto, ainda na casa de 2 dígitos, pagavam dividendos muito altos. Mas aí a gente começou a ver dificuldades, atrasos no pagamento, gestores tendo que conceder waiver, tendo que conceder carência, tendo que renegociar. Pensa num CRA que tem taxa média de CDI mais 5%. A gente hoje tem um CDI na casa de 10,5%, 10,4% para ser mais exato. CDI mais 5%, a gente está falando aí de 15,5%. É uma dívida relativamente cara para esse produtor. Então, qualquer problema que ele tenha na sua safra, por exemplo, ele vai ter dificuldade de pagamento. É por isso que a concessão de crédito rural no Brasil ainda é muito concentrada em bancos públicos. Você tem um plano safra, operado pelo Banco do Brasil. Você tem o BNDES, ofertando algumas linhas de crédito agrícola para financiamento principalmente de máquinas agrícolas. Por quê? Porque normalmente é um crédito mais arriscado. E aí você tem um ente público entrando e ofertando esse tipo de crédito. Então, Fiagros tem todos os riscos que a gente comentou aqui no vídeo e ainda tem sempre o risco de ser um produto novo, ainda não testado pelo mercado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você investe em Fiagro, se você pensa em investir em Fiagros para poder aproveitar muitos dos descontos que a gente está vendo, fundos negociando com PVP abaixo de 0,7, 0,8, ou seja, 20, 30% de desconto. Alguns investidores enxergam como uma oportunidade. Na minha visão, o risco ainda é muito grande. Você investe nessa classe de fundos, não deixe de colocar aqui nos comentários qual fundo você tem, qual é a visão de vocês para Fiagro. Vou pôr aqui também na descrição o link do meu Instagram. Estou sempre compartilhando conteúdo também. Então, se você ainda não me segue lá na outra rede social, fica o convite para me seguir. E não deixe de curtir esse vídeo para que a gente possa atrair
e atingir cada vez mais investidores. Muito obrigado e até o próximo vídeo.